Olá, no Direito Sem Fronteiras de hoje vamos falar do relatório da ONU sobre o clima no planeta. Os dados são da Organização Meteorológica Mundial e são bastante preocupantes. O desequilíbrio ambiental gera fenômenos extremos, como ondas de calor em alguns pontos da Terra, derretimento de geleiras, enchentes e ciclones. Veja na reportagem. Furacões, incêndios florestais, calor e degelo de calotas polares. Segundo o relatório da ONU sobre o clima no planeta, todos os desastres naturais de 2018 estão ligados a eventos climáticos extremos. Recentemente, o ciclone Idai devastou o sudeste da África. 3 milhões de pessoas foram atingidas em Moçambique, que atravessa uma epidemia de cólera. Ondas de calor nos Estados Unidos, Europa e também no Japão causaram estragos e mortes. O relatório indica que as mudanças climáticas provocadas pelos gases de efeito estufa estão se acelerando e elevando as temperaturas a níveis cada vez mais perigosos. Para tentar amenizar tantos desastres, a proposta da ONU é substituir os combustíveis fósseis, como carvão e gasolina, por outros menos poluentes até 2030 e reduzir a emissão de CO2 em 45%. Para debater o assunto, convidamos Flávia Frangetto, doutora em Direito Ambiental, e Gustavo Lüdmann, especialista em políticas de mudanças climáticas do IPEA. Muito obrigado pela presença dos dois aqui em nosso programa. Para começar o debate, quais são os gases que destroem a camada de ozônio que nós estamos gerando? A camada de ozônio ela é afetada por gases principalmente usados na refrigeração, gases industriais que começaram a ser produzidos, que não existiam anteriormente na natureza, principalmente esses, que eles mudam o balanço das reações que mantém o ozônio, que é uma molécula pouco estável, né, na sua forma dos 3 oxigênios O3, né? Uhum. Então, principalmente os CFCs são os gases de maior importância e já se conseguiu reduzir bastante a emissão desses gases. Fala-se muito que o dióxido de carbono gerado pelos motores que consomem combustíveis fósseis também prejudica a camada de ozônio. É mito isso? Sim. O CO2 ele é uma molécula muito estável e ele não catalisa essa reação do ozônio, uhum, como os CFCs, né? Então, o CO2 ele é mais conhecido por causar o chamado efeito estufa, né? Então, felizmente, né, gases como o CO2, assim como também a própria molécula de água dispersa na atmosfera como gás, tem e outros gases, metano, eles têm essa propriedade de reter calor próximo à superfície da Terra, né, na atmosfera, impedindo que a energia proveniente do Sol seja rapidamente dissipada, né? Então, quando a superfície terrestre se aquece, esse calor ele é de certa forma retido, né? A dissipação dele é atrasada. Estufa. Esse é o efeito estufa. Perfeito. Doutora, o pessimismo climático é justificável para alguns cientistas e é desprezado por alguns políticos, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Como é que a gente sai disso? Como é que um líder mundial pode dizer que a mudança climática não é tão grave e a ciência caminha do outro lado dizendo que é grave? Quando que a gente vai se encontrar para resolver a situação? A questão da mudança do clima é o fato de ela produzir efeitos. Uhum. E esses efeitos são significativamente negativos. De modo que, independentemente da crença, ser cético ou não ser cético, ser mais negacionista ou ser mais cientificamente aderente a essas provas de que o aumento da temperatura decorre do aumento dos níveis de gases de efeito estufa na atmosfera, é uma questão até, enfim, de convicção. O fato é que esses efeitos que acontecem são recados que minimizam um pouco essa dificuldade de compreensão em uma linha ou na outra. E entre os efeitos negativos, nós estamos vendo vários eventos extremos, né? Esses eventos extremos, quem sabe, sensibilizarão aqueles que são menos otimistas ou que são pessimistas. Esse ciclone na África, por exemplo, em Moçambique, a senhora considera como sendo
algo de grande impacto assim nessa cadeia de pensamento? Eu acho que tem um conjunto. Tem gente que é mais resistente, tem gente que é menos resistente. A respeito desse de Moçambique, me chamou muito a atenção o fato de mulheres grávidas terem já uma indicação de que os filhos delas nascerão com problemas. Seja do susto que elas tenham levado, ou eventualmente questões físicas, ou as consequências deram à luz em árvores. Eu vi isso. Foi desativado, né, não tinha energia, tudo diante daquele desastre, evento extremo. Então, quer dizer, isso causa um trauma mesmo, até psicológico, mas também físico, e incluindo material, que é seríssimo. E se a gente falar de justiça climática, Bob, isso traz um questionamento muito grande. O que é justiça climática, doutora? Justiça climática podemos interpretar tanto por um lado assim de acesso ao judiciário em relação à possibilidade de você pleitear perante o juiz a aplicação da lei, a aplicação do direito, quanto num sentido um pouco mais abrangente, que é o sentido de fazer valer o bom direito de sobreviver nesta terra, enfrentando o que virá em termos de efeitos negativos decorrentes da mudança do clima, ou melhor ainda, fazendo valer o direito que você tem de não, digamos, de serem prevenidos os motivos, as razões que levam ao dano da mudança do clima. Essas ações climáticas podem ser executáveis por uma justiça que já existe isso? Existe. Aqui no Brasil funciona? No mundo inteiro, como se fosse um movimento, né? Okay. Um lado é o acesso à justiça, o acesso ao judiciário. E a outra modalidade de você olhar isso de uma maneira mais abrangente é de você fazer valer aquele seu bom direito. E, assim, eu vejo isso em diversas ocasiões, assim, a possibilidade de fazer, por exemplo, essas mães, de algum modo, elas podem questionar, né, indenizações do que elas perderam em função deste drama causado. Um pouco o que as crianças estão fazendo daquilo da manifestação de greves perante enfim, não sei exatamente para quem, mas assim, perante alguns governos, existe essa campanha, por que vamos à escola, se no final das contas corre-se o risco de nem o nosso futuro chegar a acontecer. De Kyoto para Paris, de Paris para hoje. Vamos começar a falar de Paris. O que ficou acertado nesse acordo? Qual era a meta principal? E onde que nós estamos hoje? Tá, se você me permitir, até falar um pouco dos dois juntos, porque ajuda a explicar a diferença. Pois não. Estranhamente, as duas coisas estão funcionando concomitantemente nesse momento, tá. Mas o Acordo de Paris é obviamente mais importante, né? Porque depois de 2020 é o quadro político que deve reinar e as metas que devem ser estabelecidas dentro do Acordo de Paris devem ser as que são seguidas. Uhum. No protocolo de Kyoto, duas grandes diferenças. O protocolo de Kyoto ele previa metas e eram o que se chama de top-down, né, de cima para baixo. Em que ano foi isso? 90? Em 97 ele foi assinado, acordado e aberto a assinaturas, né? Ele passou a ser 2004 ou 2005 só que ele tinha assinaturas o suficientes para entrar em vigor. Mas no protocolo de Kyoto tinha essa meta estabelecida de cima para baixo e apenas os países, praticamente os países da OCDE, que eram países que eram listados no anexo 1 da comissão, do protocolo, que tinham essa obrigação de reduzir suas emissões lá em média de 5%. Os demais países, os países em desenvolvimento, eles não tinham metas obrigatórias, né, apesar de estarem comprometidos pela própria convenção em fazer valer, né, o objetivo máximo da convenção, que é impedir o aquecimento se tornar perigoso para os seres humanos e para a natureza. Então, só os países ricos tinham esse comprometimento com um número estabelecido e passível de sofrer sanções se não cumpridos. Sanções que, né, ainda iriam ser discutidos e tal, e isso ainda é uma questão polêmica, talvez a Flávia saiba até explicar melhor. Mas, quando veio o Acordo de Paris, ele saiu de uma lógica oposta. Ele falou assim, primeiro, precisamos que todo mundo, né, participe da redução. Que todo mundo assistiu, que existia uma polaridade, principalmente entre Estados Unidos e China, né, os Estados Unidos colocando que
apesar de os Estados Unidos não ter participado dos dois períodos de Kyoto, ele diz que não assinaria nenhum novo acordo se não houvesse um comprometimento de todos, um comprometimento mandatório. Mas quais foram as principais metas acordadas em Paris? Eu acho que vamos pegar daí para cá. Então, aí que está. As metas não surgiam do acordo para serem implementados pelos países. E sim, os países, né, os negociadores voltavam com essa incumbência de comunicar seus governos. Internamente, os governos faziam uma proposta e essa proposta era novamente levada para negociação. E dentro da negociação, juntando o que todo mundo estava propondo, sabia-se que ia haver uma rodada para, né, deixar então os cientistas calcularem lá se as ações propostas fechariam um número adequado de uma meta global de redução das emissões compatível com aquela que a ciência exigia para a gente não chegar num nível perigoso de mudança do clima. Mas hoje, como é que nós estamos? Que a gente chama de bottom-up. Tá. Nós estamos naquele momento em que todos colocaram as suas propostas, né? O Brasil tem as suas ações nacionalmente apropriadas, que, né, foram discutidas internamente, foram levadas, assim como todos os demais países, e se verifica que isso não fecha, né, que o que todo mundo propôs não é suficiente. Doutora, nesse momento, Acordo de Kyoto, Acordo de Paris, nada funciona como se espera, para onde a gente vai? Eu retomaria a convenção, da qual os dois decorrem. Esses dois acordos estão dentro de um guarda-chuva chamado Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O interessante é que, enquanto cada um deles, né, o Acordo de Paris e Kyoto, tem as suas respectivas metas, uma top-down, outra bottom-up, o detalhe é que, no caso do acordo da Convenção do Clima, há um objetivo geral. Não tem prazo para esse objetivo geral estabelecido. Eu vou te cortar aqui, nós vamos retomar no segundo bloco, depois do intervalo. Não vai embora, a gente volta logo. O Direito Sem Fronteiras está de volta com a nossa discussão sobre o relatório da OMM, agência da ONU, que dá um alerta sobre as mudanças climáticas mundiais. Nós comentávamos aqui sobre a Convenção do Clima. A senhora pode prosseguir. Nós temos chance que essa convenção avance e possa trazer bons resultados nesses quadros da ONU? Eu entendo que sim. Graças ao objetivo geral dela. Essa convenção estabeleceu um compromisso global daqueles que são parte desse tratado multilateral, o qual consiste na consecução daquilo que se chama estabilização dos níveis de gases de efeito estufa na atmosfera. Ou seja, se acontecer o que nesse relatório, por exemplo, da Organização Meteorológica, a qual você mencionou, a concentração dos níveis de gases de efeito estufa continuarem aumentando, a implicação jurídica é um não cumprimento, ou seja, uma não observância daquilo que já é um compromisso global. A meta seria reduzir em 2 graus, eu impedir que subisse 2 graus, As tentativas do Acordo de Paris e do Protocolo de Kyoto foi trazer números para esses níveis. O detalhe é que, como o Gustavo colocou, eles não são suficientes para, quer dizer, não estão sendo suficientes, não sei se foi nesses termos em que Gustavo colocou, mas de um modo que nós podemos verificar, é muito evidente que outras tratativas precisarão acontecer até que se atinja a estabilização, o suficiente para chegar num nível de estabilização. Quando o Acordo de Paris ele estabeleceu 2 graus, sim, de máximo de aumento da temperatura, ele deu uma flexibilidade também em outro momento do dispositivo, colocando 1,5 como mais voluntário ainda do que esses 2 graus que estariam ligados às contribuições nacionalmente determinadas pelos países que venham a fazer parte, ou que fazem parte, estavam fazendo parte naquele contexto,
de negociação do Acordo de Paris. Ou seja, a gente tem uma margem enorme até chegar no nível de estabilização a negociar. Isso é bom ou ruim? Eu entendo como sendo muito positivo, porque os líderes que são mais otimistas e querem que o mundo continue, que o futuro venha, tendo ciência e consciência da seriedade até demonstrada por meio desses eventos extremos, certamente eles agirão para que a gente consiga reduzir um pouco os momentos em que temos visto bastante inércia em relação às medidas de mitigação. Uma dessas reuniões climáticas seria feita aqui no Brasil e foi cancelada. Isso é bom para o Brasil? Cancelar uma reunião dessa importância no momento que todo mundo quer buscar uma alternativa, quer ver esses números sendo trabalhados, consolidados? O Brasil sai dessa agenda? Não, acho que ele sai da agenda, acho que não. O Brasil tem um papel histórico, né, desde a assinatura desde a abertura para a assinatura da Convenção no quadro sobre mudança do clima na ONU, mas sem dúvida, né, esse momento de transição não foi muito bom. Acho que existe um prejuízo diplomático aí. O Brasil é um líder nessas negociações, né? Ele em muitas questões ele é o país que dá o tom das negociações frente aos países em desenvolvimento, né? O chamado grupo dos 77 China. Uhum. Então ele é um país que dá um norte para muitos outros países, né, de como se deve agir, como se deve negociar nesse fórum. Mas isso talvez tenha deixado o Brasil talvez menos forte agora nas próximas reuniões, mas eu não acredito que isso tenha que o Brasil saia dessa efeito agenda de longo prazo nas negociações. Não, eu não acredito nisso. Tá. As calotas dos polos derretendo, o Ártico já se fala inclusive de novas rotas marítimas pelo Ártico, né? As calotas de gelo desapareceram, a água foi abrindo e já se fala numa economia aí de bastante dinheiro no transporte de cargas pelo Polo Norte. Aqui na região do Polo Sul as coisas não são muito diferentes, mas mesmo assim parece que o impacto econômico ainda não mexe muito com a sensibilidade de alguns países que poderiam ter uma ação mais definitiva nesse controle de emissão de gases poluentes, né, doutora? Se a gente fizer uma conta, que é a conta da tentativa de corrigir o problema, aí que será visto que não vale a pena. Vou dar um exemplo. No caso das geleiras, já se estuda a possibilidade de haver uma tecnologia tal que faria com que houvesse um resfriamento dessas próprias geleiras. E imaginem geleiras resfriando icebergs, tentando fazer com que a temperatura voltasse a um nível suficiente. Tem um estudo de Harvard que fala na dispersão de moléculas que serviriam como persianas solares. Já ouviu falar sobre isso, doutor? Essas persianas poderiam reduzir até 2 graus a temperatura da Terra. O problema dos cientistas que têm a patente disso é o uso militar desse processo. Porque eu posso lançar um foguete e resfriar parte da Terra onde eu tenha um certo interesse geopolítico e agir de uma outra forma. Mas isso já está feito. Isso já foi testado. Será que seria esse Mas imagina o projeto? Aplicar isso, eu não sei, eu desconheço, mas suponhamos que seja ou não seja, tanto faz. O detalhe é que o custo disso é extremamente alto, faz uma ideia. E o impacto pode gerar mais impactos negativos ainda, Sim. essa transformação Sim. toda, quer dizer, brusca. Ou seja, é mais uma prova de que vale a pena evitar. Isso me lembra até na época que o Paulo Nogueira Neto, o grande ambientalista brasileiro falecido, mas que nos deixou um legado enorme de conhecimento, e em um momento em que se tentava a instalação de uma usina nuclear, ele colocou as condições ambientais dizendo, se for no subsolo, tá bom por uma questão de segurança. E aí viram que o custo ficaria tão alto naquela ocasião, que então se decidiu por não ter mais a usina nuclear.
naquela localidade que era de valor ambiental, patrimônio ecológico alto. Muito embora a Angra 3 continuou sendo construída, já faz 30, 40 anos quase que essa usina está em projeto, em construção, consumiu alguns bilhões de reais e até hoje não se sabe, aliás, já se sabe, não valeria a pena deixar a usina funcionando. O custo operacional, que ela já está com equipamentos obsoletos, não valeria a pena trocar aquele campo tecnológico. Enfim, é uma bela confusão energética também. Existe uma questão mundial de corrupção também nessa tratativa? Existe um lobby financeiro muito forte, doutor, em relação a que caminho tomar? Com certeza. Existe, né? Com certeza, porque eu acho que o problema que você coloca, ele é de ação coletiva, né? E enquanto não houver acho que talvez não seja tão otimista quanto a Flávia em relação à Convenção de Clima, quer dizer, eu acho que a solução é através do sistema multilateral, mas ainda está muito difícil se chegar a forçar os governos a se comprometerem com um framework em que todos realmente estejam obrigados a fazer a sua contribuição, porque o que acontece agora é justamente o que você disse, né? O lobby do carvão, o lobby do petróleo, eles sempre tentam minimizar os seus prejuízos. Quer dizer, não acho que haja falta de consciência. Eu acho que, né, todos os grandes CEOs são inteligentes o suficiente para entender o que é mudança climática e os riscos que estão se correndo. Só que ninguém quer ser o primeiro né, na economia de mercado. Se alguém gastar mais do que o seu concorrente, ele pode estar fadado a desaparecer como concorrente. Então, ninguém quer ser o primeiro e ainda não surgiu essa obrigação que garanta que todo mundo vai agir. Então, nesse sentido também, há sempre essas tentativas de se escapar, de tentar fazer uma compensação de emissão de combustível fóssil com base em se investir numa floresta, que na verdade não resolve o problema. Até porque eles pensam em plantar árvores, mas esquecem do sistema embaixo da árvore, das gramíneas, dos arbustos. Acho que só a árvore sozinha vai ajudar o reflorestamento. Isso é falso, né? Biologicamente e mesmo a conservação de floresta, a conservação das florestas nativas, ela é de fundamental importância e acho que os governos têm que se esforçar ao máximo com medidas restritivas, né? Não são medidas permissivas, como é o que a indústria do carvão e do petróleo tentam, com seu lobby, convencer as pessoas a fazerem um mercado de emissões com base na preservação, porque para eles é muito mais barato cercar uma área e dizer que eles estão compensando as suas emissões, o que na verdade essa compensação não existe, né? O que acontece se você permite isso, que você lance uma permissão de emissão por conta de você preservar uma floresta, é que você bota a floresta em risco, porque você continua emitindo os gases de efeito estufa, e até hoje tudo que nós fizemos, né, da Convenção, o Protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris, tudo isso não conseguiu diminuir a emissão proveniente da queima de combustíveis fósseis. Pelo contrário, nós estamos batendo recordes, né, a taxa da emissão está subindo. Estamos batendo recordes de consumo de combustíveis fósseis. E o feedback que isso traz para a vegetação nativa é que você rompe o processo deles a determinada temperatura, aquele ecossistema não funciona mais e você acaba tendo queimadas e você acaba tendo, né, em lugares onde você tem essa previsão da mudança climática trazer seca e coisas desse tipo, você tem a emissão, na verdade, daquele carbono todo que estava estocado. Doutora, quero ouvi-la. Eu pensava aqui no que já é possível de ser feito em relação ao mercado. E a experiência do Protocolo de Kyoto eu considero como tendo sido fantástica. Porque se tentou, colocando o Brasil numa posição muito adequada, que era a posição de vendedor, ou digamos exportador, dos créditos de carbono gerados no âmbito do mecanismo de desenvolvimento limpo. Esse mecanismo de desenvolvimento limpo, ele servia, uma vez que houvesse uma transação, uma aquisição por parte de algum representante que fosse de um país do anexo 1, esse sim que tinha uma obrigação principal de reduzir os níveis de gases de efeito estufa na atmosfera,
para quitar parcela dessas suas obrigações. Então, você compra um crédito para quitar a parcela das obrigações. Mas esse crédito desenvolvido no Brasil, ou em países do chamado não anexo 1, eles eram créditos que tinham várias características interessantes, como, por exemplo, trazer benefícios reais mensuráveis e ao longo prazo. E eles se consubstanciavam em várias iniciativas que tinham que significar, ou tem que significar na regra, né, o desenvolvimento sustentável. A senhora se mantém otimista? Em relação ao futuro? Sim, eu acredito ainda que os mecanismos financeiros, desde que haja devida equivalência no que diz respeito a cautelas como essa de fuga mencionada pelo Gustavo, ou outras formas de cautela que venham a ser necessárias, para que a gente, mesmo na sinergia dos problemas ambientais, clima, por exemplo, possa entrar em outras agendas, desertificação, possa entrar em outras agendas, conservação das florestas, que tudo isso, nessa equivalência, se dê um número correto para causa e efeito da ação direta sobre o meio ambiente. Perfeito. Esse estudo da ONU traz alguns números, eu vou mencionar aqui um número que me parece bastante relevante. Entre 2000 e 2016, as ondas de calor atingiram cerca de 125 milhões de pessoas no mundo todo. É uma geração de desconforto que, se não houver uma mitigação, pode provocar milhões, talvez, de mortes no mundo todo nos próximos anos ou décadas. Eu agradeço muito a participação de vocês, nosso tempo infelizmente acabou. Obrigado por dividir esse conhecimento aqui com o nosso programa. E agradeço a você também que nos acompanhou. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.